Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo. E dessa vez, Mana Leila, são assuntos bem importantes. Já que tu está começando a aprender, eu tive a ideia de te apresentar 3 termos que são utilizados na Palavra de Deus. Já que agora tu já está começando a ser uma estudiosa da Bíblia, vai se tornar uma estudiosa da Bíblia. Vou te dar um conselho, sempre quando for estudar aqui na presença do vídeo, pega a Bíblia, tá bom? E quem também estiver vendo, se tiver a chance, pega a Bíblia. Se não, assiste sem a Bíblia mesmo. Mas o importante é com a Bíblia. Antes de nós começarmos, eu quero dizer que o vídeo passado eu fiz um erro e eu falei que Romanos era um livro histórico. Na verdade, Romanos faz parte das cartas e epístolas de Paulo. Foi só esse erro que eu percebi. Então, hoje nós vamos falar de 3 termos importantes: adoração, santificação, ou santificar, e blasfemar. 3 palavras importantes que a Bíblia passa, e é importante a gente entender o que significa isso. E nós já vamos começar direto na palavra de Deus aqui. Então, antes de nós abrirmos, vamos orar rapidinho. Querido e maravilhoso Deus, amado Pai, te pedimos que o Senhor vai estar entre nós e nos ajude a compreender, Pai, as maravilhosas verdades que estão contidas na Tua palavra. Somente por Ti podemos entendê-las. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar então com a palavra adoração. Muito importante. No vídeo passado eu falei que a Bíblia era cristocêntrica, mas também gira sobre o entorno da Bíblia a palavra adoração. É adorar a Deus ou o inimigo. Nós vamos ver isso agora. A palavra adoração, então, vamos ver agora em Mateus 4:8, o que vamos estar dando umas olhadas. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, tá? É no Novo Testamento. Quem puder, sempre esteja abrindo a Bíblia também, para ver que não são ideias minhas, isso é a palavra de Deus mesmo, tá? 4:8-10. Olha o que diz aqui. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Então a palavra adorar pode ser cultuar algo, e nós percebemos que aqui Satanás queria ser adorado, na verdade adorado pelo próprio Criador, o próprio Jesus Cristo. E isso é algo muito importante a gente estar notando, que a adoração ela é exatamente para o próprio Deus, o único que pode ser adorado. A própria verso aqui do capítulo 4, versículo 8 diz, né? Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele farás culto. Mas vamos dar mais uma olhada então em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, pessoal. Bastante a Bíblia, mano. Esteja apto aí. Apocalipse, o capítulo 14. Capítulo 14, o versículo 7. Olha o que diz. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aqui o livro de Apocalipse diz adorar. E diz adorar a quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Foi o Criador. Quem é o Criador? Abra lá então em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos hoje vendo... Hoje nós vamos pular em vários livros da Bíblia, em vários versículos. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só que interessante. Criou Deus os céus e a terra. E olha o que diz em Apocalipse 14 ali, que nós vimos, né? 14:7, novamente. 14:7 diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então adorai aquele que fez o céu e a terra, o Criador, o próprio Deus. O único digno de ser adorado. Apocalipse nos diz. Também a gente pode ver em Apocalipse 19. Abra de novo em Apocalipse 19. É um livro que a gente vai abrir bastante aqui nesse estudo. Eu gosto bastante de Apocalipse. Apocalipse 19, o versículo 9-10. Olha o que diz. Mas na verdade a gente vai ver aqui se é o Criador ou criatura. Vamos ver o que aconteceu nesse exato momento com João.
Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, e ele porém me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então aqui o próprio anjo, ele, no momento que João se prostra para adorar, o anjo repreende. Por quê? Ele adora a Deus, é conservo Deus, ele é criatura. O anjo o repreende para adorá-lo, para não adorá-lo. E diz assim, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Acaba o verso assim. Então nós vemos que a criatura não deve ser adorada. No entanto, Satanás, sendo criatura, quer ser adorado. E ele pediu pelo próprio Cristo, na tentação. Mas vemos que Jesus o repreende e só o Criador deve ser adorado. A palavra adoração é muito importante. Aqui nós abordamos um pouco sobre adoração. Claro, é um assunto muito aprofundado. Outra vez nós vamos falar mais sobre adoração de uma forma mais aprofundada. Mas como o nosso tempo é curto, nós vamos pular agora para a palavra santo ou santificar-se, ou sinônimos, que vem purificar também. Então vamos em 1 Pedro. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. 1 Pedro é no Novo Testamento. Depois de Hebreus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Jesus diz, sede santo porque eu sou santo. Deus dizendo, né? Deus então é santo. Nós podemos tirar desse verso isso, tá? Abrem Levíticos agora, 20. Levíticos 20. Lá no Antigo Testamento, é o terceiro livro da Bíblia, se eu não me engano. É o terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Levíticos, o capítulo 20. Vamos abri-lo. Capítulo 20, o versículo 7 e 8. Diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Interessante. Aqui diz, guardais os meus estatutos e cumpri-los. Então, santificar está em cumprir algo, está em se separar. A palavra santo significa separar para Deus. E aqui diz, o próprio Deus dizendo, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Então, vamos também ver em Êxodo 3, segundo livro da Bíblia, vamos voltar. Êxodo capítulo 3, e esse aqui é muito interessante, porque fala de Moisés no início do povo de Israel. Êxodo 3, o versículo 4 e 5. Olha o que diz. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, interessante. O lugar onde estás é terra santa. O que significa isso? Onde Deus estás é santo. Então, meu irmão, tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar onde está Deus é santo. A Bíblia nos diz, Deus exortou a Moisés. Muito interessante. Agora, Êxodo 19, outra parte que nós vemos Deus pedindo para se santificar na sua presença. Antes de Deus dar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Êxodo 19, versículo 9 a 11. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Por quê? Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Importante é que nós devemos nos santificar na presença de Deus. Quando vamos a Deus, procure se santificar, porque Deus vai estar ali. Ali Deus pede para santificar o povo. Então, importância de santificar. Essa é mais ou menos santificar, se separar, cuidar, para não estar fazendo as coisas erradas, fazer as coisas certas. Agora a palavra blasfemar. O que significa blasfemar? Acredito que é um pouco diferente dos dois termos atrás que eu mencionei. Vamos abrir em Apocalipse 16, 11. Apocalipse 16, o último livro da Bíblia. 16, 11. E diz bem assim. E blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Interessante que então nós podemos perceber que blasfemaram o Deus dos céus é algo contra Deus. Blasfemar é algo ofensivo a Deus. Algo que
O povo de Deus não deve fazer. Blasfemar o nome de Deus ou as coisas de Deus. Vamos ver então também em Mateus 9. Mateus capítulo 9, o versículo 2 a 3. Olha o que diz. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo eles a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas dizem consigo: este blasfema. Então, blasfemar contra Deus é tu se pôr como Deus. Mas na verdade sabemos que Jesus Cristo era Deus. Mas os fariseus acreditavam que ele não era. E disseram que ele blasfemou, porque ele perdoou pecados. E o único que pode perdoar pecados é o próprio Deus. Se você conhece alguém que perdoa pecados ou algum sistema que perdoa pecados, é uma grande blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. Devemos cuidar para não nos colocar na posição de Deus, porque nós somos criatura e Ele é o Criador. Então, são essas 3 palavras importantes: adorar, santificar e blasfemar. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Se quiser também voltar atrás, mano, para ver, olhar com os textos direitinho, mais vezes, é importante. Mas o versículo final que eu quero deixar é este. Deuteronômios. Abram, é o 5º livro da Bíblia, o último do Pentateuco. Deuteronômio 6, capítulo 6, o versículo 4 e 5. Olha o que diz. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Opa, eu li errado. É o 4 e 5, eu comecei de 5. Desculpa, é do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, mano, aqui a gente tem um mandamento de Deus, que diz o seguinte: a ordem de Deus é amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Que ordem estranha, né? Pedir para amar é algo muito difícil para nós. É só nos amá-lo de todo o coração, não uma parte. Deus não deseja uma parte, Deus quer toda o teu amor, de todo o teu coração, de toda a alma. Porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, pessoal, hoje foi por isso. Futuramente nós vamos abordar mais assuntos. Então tá, uma boa estudo da Bíblia. E tchau, tchau!